A gente fica mais tempo na casa. Olá, todos vocês que nos acompanham no nosso perfil Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Nós estamos hoje aqui na tão aguardada série que vai falar sobre as memórias da Segunda Guerra Mundial em vários países da Europa, tá certo? E aí, então vamos receber primeiro as pessoas. Cláudia Castilho Monteiro, seja bem-vinda. Arthur, do nosso grupo. Jacinta, seja bem-vinda, Jacinta. Já já a gente vai chamar o nosso primeiro palestrante, que é o Osimar Pinheiro. Osimar Pinheiro mora na França há vários anos, né? E é um profundo conhecedor da cultura parisiense e francesa, tá? Denise Nunes, seja bem-vinda. Boa tarde. Oi, Lia, nossa prima. Tachidelec, sejam bem-vindos. Zuleika Pedrosa, Carol Adiegar, seja bem-vinda. Nós vamos daqui a pouco chamar o Osimar, que é o nosso convidado de hoje. Vai falar das memórias da Segunda Guerra Mundial na França. E nós vamos só falar, reforçar que o motivo dessa série de 2 meses foi a celebração do final da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, tem o início, que aconteceu no dia 1º de setembro de 1939, e o final, coincidentemente, aconteceu no dia 2 de setembro de 1945. Luciana entrando. Então, a Luciana, seja bem-vinda, Luciana. A BM Guilherme entrou. BNB Guilherme, deve ser. Henri, seja bem-vinda. Então, nós estamos falando num mês muito importante para o fenômeno da Segunda Guerra Mundial, né? Para o evento histórico. Por isso que nós resolvemos fazer essa série com vários guias que moram há muito tempo na Europa e conhecem de có e salteado. Parece que o Ozenir já está chegando aí. Já eu chamo, ok, Ozenir? Osimar, desculpem, por que eu faço a confusão? Eu também quero desejar uma boa tarde para nós. A gente está numa boa expectativa desse evento, que a gente está fazendo com parceria com a Tachidelec. Inclusive, muito dos guias que a gente fez contato foram indicados por eles, já fazem parte do hall de guias da Tachidelec, enquanto agência de viagens, né? E alguns a gente já teve o prazer de conhecer, outros a gente vem acompanhando, mas todos são fabulosos. Nós temos certeza que nós vamos beber, acompanhando cada um deles naquilo que é a expertise deles, né? Sejam bem-vindos e vamos aproveitar esse momento que estamos juntos. E mais 2 comerciais, se vocês nos permitem. Primeiro, no próximo ano, nos meses de junho, nós vamos ter uma viagem para a Normandia. Já tem pessoas, inclusive, que já se inscreveram nessa viagem. Que já se inscreveram nessa viagem, tá? E no final de agosto vamos ter uma viagem para a Polônia, Rússia e Polônia, com a Tachidelec Viagens, tá certo? São nossos parceiros. E inclusive o contato com esses guias foi todo feito pela Tachidelec, não para agora, né, mas antes, quando nós os escutamos e fizemos parte das lives da Tachidelec. Então, se vocês querem viajar com uma ótima empresa de turismo, que cumpre, que promete, que coloca os seus clientes em hotéis maravilhosos, em que dá todo o apoio, vocês podem procurar a Tachidelec Viagens. E assim, o segundo comercial eu vou deixar com a Leta. É o nosso livro, né? Que nós escrevemos depois de 14 anos, andando por esses lugares da Segunda Guerra Mundial, que agora nós vamos ter o prazer de ouvir os guias falando sobre eles também, né? Nós fomos em todos esses lugares que serão falados por eles e vimos várias coisas, mas nós estamos na expectativa de que eles ainda vão nos dizer novidades sobre esses lugares, porque sempre vai haver mais alguma coisa para a gente ver. O nosso livro fala disso, desses lugares, países, lugares, conta o que vimos e, ao mesmo tempo, esclarece como chegar, se tem impedimento durante as estações do ano ou se não tem.
o horário que fica aberto, como chegar lá, se naquele museu que você foi visitar tem um cafezinho onde você pode tomar um cafezinho, qual o transporte você pode utilizar para chegar naquele local. Então ele faz, eu digo que ele encurta as passadas de pesquisa da pessoa que vai viajar, ajuda. Inclusive o pessoal da Tachidelec sempre recomenda aos guias o nosso livro, porque eles já podem também pesquisar por aqui e se há alguma informação que eles ainda não têm, eles podem colocar nos seus roteiros. Porque com certeza, andando pela Europa, nos lugares da Segunda Guerra Mundial, é impossível você ir lá e não ver esses lugares, porque são história pura que nos fazem refletir do que o homem é capaz de fazer durante uma guerra e nos faz desejar cada vez mais que essas histórias elas não se repitam, né? Que a guerra não se repita, que a busca da paz seja a prioridade da humanidade. Então vamos lá. Inclusive, uma parte desse livro vai ser usado, como a Leta disse, pelos guias que vão falar. Nós já temos mais um guia aí da programação, a Lilian Plumer, direto de Londres. Seja bem-vinda, Lilian. A Mônica também. O Arthur, muito bem, Elias. Só permitir, quer dizer que futuramente vai ter novidades no meu grupo no Facebook. Ok. O Arthur tem um grupo no Facebook, documentários curiosos sobre a Segunda Guerra, tá? E outra coisa aqui que a Jacinta colocou, né, que esses guias foram os nossos companheiros durante a quarentena. E como foram? Nós participamos nós assistimos várias lives que eles fazem encantadoras, né? Então eles já são nossos companheiros. Ok. A Luciana falou aí, Leta, essa cor da tua camisa tá linda. Ei, Lu, tu quer uma dessa? É fácil de fazer, viu, Lu? Se você quiser, a gente encomenda uma para você, tá? E nós viemos hoje com essas duas cores diferentes pela primeira vez, por causa de um motivo. Se colocarmos isto aqui... Ao contrário. Não, é assim mesmo. É? É assim mesmo. Se nós colocarmos esta cor adicional, nós formamos a bandeira da França, que é o nosso primeiro convidado, é o Osimar. Vamos chamar o Osimar, sem maiores demoras. Porque o Osimar tem muito conteúdo, não vamos perder esse conteúdo maravilhoso do Osimar. Isso. Cadê o Osimar? É melhor ele dizer um oi de novo. Tá aqui. Né? Já achou? Vamos chamar o Osimar aí para falar conosco. Ô, Osimar, boa tarde. Boa noite, né? Olá, Eleazar e Gorete. Muito obrigado por esse convite. Fico muito lisonjeado de vir falar aqui um pouquinho da França, né? E a França na guerra, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer que, assim, eu fico meio assim constante de chamar seu Eleazar, dona Gorete, porque eu acho vocês tão jovens. Não precisa, não precisa. Eu acho vocês tão jovens, eu tinha até te falado antes isso. Mas é isso, mas assim, antes de qualquer coisa, eu quero parabenizar vocês por esse projeto, que é um projeto tão maravilhoso, né? De fato, você compartilhar esse conhecimento da Segunda Guerra e sobre guerra, né? Uma vez de que, quando a gente fala de guerra, o brasileiro, geralmente, ele vê na escola, estuda um pouco, mas ele não conhece bem a realidade da guerra, né? Então, eu acho isso de extrema importância, essa busca, até porque, de fato, é um conteúdo fascinante, né? Todo esse conteúdo em relação às guerras, e principalmente à Segunda Guerra Mundial, né? Que foi a mais complicada que a gente viveu. Ok. Osimar, ligeirinho, porque o conteúdo, né? Que você tem é demais, né? Eu sei que é demais, mas se apresente aí, diga um pouquinho da tua trajetória. O conteúdo tem vocês. Fala aí um pouquinho. Então, Fala da tua trajetória, da onde você veio. Eu já sei que você é cearense. Sim, eu sou cearense. Na verdade, eu sou cearense do Icó e morei em Fortaleza bastante tempo, né? Também estudei, eu morei em São Paulo, depois morei em Fortaleza. Sempre atuei no turismo, porque o turismo sempre... A gente que é apaixonado por turismo é desde jovem, desde adolescente. Sempre trabalhei em agência de viagem, trabalhei em operadora, trabalhei em hotel. Então, sempre essa coisa da viagem. Eu acho essa questão da viagem muito interessante porque é o contato com as pessoas. Eu sempre gostei desse contato com as pessoas. Se você não gostar de contato com as pessoas, você não vai trabalhar em turismo, você vai trabalhar em outra
qualquer coisa, menos, menos com turismo. Então, é interessante de que eu sempre gostei demais de viajar, mas sempre gostei muito da Europa em especial. Tudo bem, cada um tem as suas coisas, mas assim, nunca me dizia muito essa coisa de América, de Estados Unidos, como a maioria das pessoas, inclusive no Brasil, são super... a coisa sempre foi muito mais voltada para a Europa, até de que chegou o momento, a oportunidade de vir para cá. E o mais interessante é de que quando tudo se organizou, surgiu, veio logo para onde? Para a França, que era o país que eu sempre gostei, sempre tive uma admiração enorme pela civilização e a cultura francesa, e principalmente aonde? Paris, que é um local que nós temos uma quantidade de memórias que é incrível, incrível. Praticamente todos os bairros de Paris a gente vai ter essa memória das guerras e principalmente da Segunda Guerra. Ok. Osimar, só um instante. Vamos fazer só uma pequena solenidade antes de começar o nosso conteúdo, tá certo? É rapidinho. Escute aí. De la patrie, tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Dans nos campagnes, aux armes, citoyens, près de vos bataillons, e assim vai. É muito interessante que isso lembra muito que, digamos, o 26 de agosto, né, de 44, quando Charles de Gaulle vai fazer digamos assim, vai sair do Arco do Triunfo, né, justamente na liberação da cidade de Paris, com o general Leclerc, né, eles vêm descendo lá, e justamente era todo o tempo entoando, digamos, o hino nacional da França, né, a Marseillaise, que nós chamamos aqui. Isso. Mas vamos lá. Vamos começar a conversar, né? Fique livre para falar sobre essa parte tangível, que são os memoriais. O que é que você destaca em Paris, Osimar? Vocês sabem, vocês fizeram um trabalho maravilhoso em relação a isso, né? Então, dentre esses memoriais, vamos dizer assim, tem aqueles que são mais visíveis, que as pessoas mais veem, e tem também os que são muito significativos. Por exemplo, o Memorial dos Mártires e da Deportação, que é num lugar maravilhoso, é um local, inclusive, muito nobre, né, que foi escolhido para realizar, que é justamente na ponta da Ilha de la Cité. Eu tenho certeza que vocês devem ter visitado, um memorial extraordinário, onde o arquiteto ele resolveu criar uma atmosfera de que nós, enquanto visitantes, se colocasse um pouco na pele dessas pessoas que ficaram presas. Eu acho que vocês viram, né? Tem várias salas que você fica meio sufocado, né? E assim, eu acho que realmente esse memorial é extraordinário, é bem visível, embora a gente não perceba muita visitação nesse local. É muito interessante isso. Mas eu acho que ele é marcante, esse local. Obviamente, o Memorial de la Shoah, né, que fica no Marais, que também é um local de grande importância. Eu acho que vocês já visitaram, vocês devem ter visitado. É gratuito, né, esse local. Tem o nome de todos os judeus, né? E na cripta eles trouxeram cinzas de vários campos de concentração e colocaram lá. Então, é um local de algo tão solene na cripta, mas, ao mesmo tempo, é um local muito leve, né? Ele tem uma leveza muito grande, o Memorial de la Shoah. Por mais que você tenha toda essa memória que vem lá nesse local com todas essas pessoas, e eu digo isso porque, por exemplo, eu faço muito
eu faço muito esse tipo de passeio, porque eu tenho muitos clientes judeus, tá? Muitos viajantes judeus que vêm, inclusive judeus que são descendentes de poloneses, né, que se estabeleceram muito no Brasil. Então, eles vêm buscar esse... E alguns que já estiveram comigo encontraram ancestrais, o nome deles lá naquela paredezinha. Então, é muito interessante de que eles têm essa memória que é fortíssima, mas eles saem de lá tão leves ao mesmo tempo. Isso é um sentimento que eu compartilhei com eles, e sempre que eu vou lá, também eu sinto isso, embora seja realmente muito marcante. Um sentimento Claro, de pertencimento, não é, Alzimar? sim, Eles se sentem parte de alguma coisa, mesmo que seja dessa tragédia, mas eles reencontram suas raízes. Eu acho que sem é esse o sentimento que dúvidas, eles sentem, né? sem E outra dúvidas. coisa, só esclarecendo que Shoah, que você sabe, mas nem todos que estão nos acompanhando sabem, É, é a o palavra Holocausto. que Exato, é o significa Holocausto. holocausto, né? É o Palavra judaica Holocausto. para Holocausto. Exato. É justamente esse memorial, nós chamamos aqui Shoah, né, que é em hebreu, mas é Holocausto, né, o termo. Quer dizer, os dois são usados, mas é mais conhecido de fato como Holocausto, né? E também a gente lembra, aqui na França, em especial, tem o Monte Valeriano. Não sei se vocês já ouviram falar. No Monte Valeriano é um local que é muito importante, porque mais de 1.000 pessoas, precisamente 1.008 pessoas, foram fuzilados nesse local. E há um memorial enorme, porque o Monte Valeriano é uma fortaleza, justamente uma das fortalezas protetoras de Paris, do lado oeste. E nesse local, os nazistas, eles levavam muitos para lá para ser fuzilados. Então, na encosta sul do Monte Valeriano, em Suresnes, né, que é justamente esse lado de Paris mais oeste, tem um memorial maravilhoso. Inclusive, o presidente vai lá todos os anos. Esse ano ele teve, sempre quando ele vai no Monte Valeriano, aparece em rede nacional na França, e ele vai justamente. Foi também algo terrível que aconteceu no Monte Valeriano. Outro lugar também que é muito lembrado, muito embora esse lugar não exista mais, é o Vel d'Hiver, que nós chamamos aqui, o Velódromo d'Hiver, né? Que foi um local de fato terrível, onde foi levado, foi a maior rafla que nós falamos na França, é a prisão desses judeus, tá? Então, a maior rafla que aconteceu foi essa do Velódromo d'Hiver, onde eles prenderam, na época, eu não me lembro exatamente, parece que foi 13.000 pessoas, 13.000 pessoas que foram presas em 2 dias, e dessas 13.000 pessoas, 1/3, gente, era criança. 1/3 era criança. Sendo que só voltaram dos campos de extermínio 100, aliás, menos de 100 pessoas, e nenhuma criança voltou. Tá? Foi realmente um local, realmente é uma parte da história negra mesmo. Foi essa rafla do Velódromo d'Hiver. É tanto que esse local ele foi destruído, e no local onde existe um jardim, que é o Jardin de Souvenir. Ou seja, souvenir em francês é a lembrança, é o Jardim da Lembrança, que é um local também muito bonito e está sempre muito florido, porque aqui na França é muito interessante falar do direito de memória. Então, aqui até hoje tem inúmeras associações, a própria prefeitura cuida disso, então esses locais estão sempre muito bem lembrados, né? E tem sempre essa memória. Um outro local também que a gente aqui conhece mais, eu acho que é uma coisa que é bem mais... Eu só queria dizer que esse lugar está representado assim para alguém que queira visualizar como foi esse velódromo, o velódromo, né, que a gente chama aqui, o filme A Chave de Sara. A Chave de Sara. Certo? Nesse filme vocês vão ver tudo isso que se passou nesse período, né? Reproduzido pelo cinema, tá? É uma informação interessante, uma visualização interessante. Sim, é muito interessante. Eles se reuniam lá para depois ir para Drancy, né, para entrar depois, para ir para Auschwitz e Birkenau, etc. Foi realmente algo
É algo muito... E lembrando que essa Rafla aconteceu com quem? Com os judeus que moravam na França e não eram franceses, né? Ou que perderam a naturalização, né? Nesse primeiro momento, né? Vamos dizer assim. Né? Então, ou aqueles que eram apátridas, né? E eram 13 mil, só para vocês compreenderem nessa Rafla de apenas 2 dias. Né? Muito interessante. Outro lugar também que é muito aqui na França, se tem, digamos, um carinho de se falar sempre, La Grande Cascada. Não sei se vocês ouviram já falar, né? Da Grande Cascada. A Grande Cascada foi um evento que aconteceu aqui, e é muito assim, é um local que a gente lembra muito com carinho, porque foram só jovens. No dia 16 de agosto de 44, portanto, às vésperas da liberação de Paris, tá? 35 jovens que eram do interior, que estavam no movimento da resistência, eles vêm tomar as armas para justamente ajudar nessa liberação de Paris. Só que a Gestapo vai descobrir tudo isso e vai prendê-los na sede da Gestapo, que é na Rue Lauriston, que era antigamente do César, continua sendo César Arrondissement, mas hoje é prédio de apartamento. Então vão prendê-los e depois, à noite, vai haver uma verdadeira chacina aliás, por trás da Grande Cascada, no Bois de Boulogne, esses 35 jovens que tinham entre 18 e 22 anos, gente. 22 anos. Então, esse local tem um monumento erguido em branco com a Cruz de Lorena e o nome de todos eles. Então, é um local que também, todos os anos, em agosto, é sempre dia 18 de agosto, tem um cerimonial lá, e é um local também que é sempre muito lembrado, e fica no Bois de Boulogne mesmo. A Grande Cascada é uma área bem grande, né? O Bois de Boulogne antigamente era um local de caça do rei, depois vem a ser do imperador Napoleão III, tem uma Grande Cascada, tem até um grande restaurante muito conhecido, ele é por trás, tem esse memorial também, que realmente é uma coisa que ficou realmente marcado mesmo no subconsciente, mas dos parisienses em si, porque eram jovens, eram muito jovens, foi uma chacina terrível essa, tá? É um local um pouco mais escondido, sabe? Esse é um local mais assim, mais escondido. Depois, um outro lugar que eu gosto, porque assim, são vários locais, né? Eu não posso falar também de tudo, né? Não é Gorete e Eleazar. Mas assim, tem uns que são realmente, tem uns que são muito evidentes e tem uns que são muito importantes para os parisienses em si. Então, eu acredito que vocês conheçam o Memorial Museu da Liberação de Paris, o Museu General Leclerc e Jean Moulin. Né? Esse é, de fato, um dos museus mais visitados quando se fala na Segunda Guerra Mundial, junto com os Invalides, né? com o Musée de l'Armée, porque o Musée de l'Armée é um complexo enorme, muito grande, que conta a história de todas as guerras, e a França esteve em todas elas. Então, na verdade, é uma sequência que vai ver, e é muito interessante esse museu, porque ele é didático. Inclusive, eu levo muita criança nesse museu. Os pais gostam que leve para as crianças compreender essa evolução e porquê da guerra, né? O porquê da guerra, se vale a pena a guerra, é muito interessante. Táticas de guerra, porque esse museu ele é interativo. Geralmente a criança vai lá, toca o botão e ele vê como realmente se deu a guerra, a todas essas guerras. Então, é realmente um local também muito interessante. Eu diria que esse museu, o Musée de l'Armée, que tem um memorial da Segunda Guerra Mundial, aliás, da guerra de 1870, né, que foi da Primeira Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial. A Grande Guerra e depois da Segunda Guerra Mundial. Que eu diria assim, eles se complementam com esse Museu da Liberação de Paris, né? Quanto tempo você fica
com um grupo aí dentro desse museu? Porque ele é muito grande mesmo, né? Ele é muito grande, depende. Quando eu estou com criança, e geralmente, por incrível que pareça, são famílias que querem que eu faça com criança, eu fico em torno de 1h30, 2 horas dentro. Mas quando eu estou com adulto, eu fico de 2h30 a 3 horas dentro de um museu como esse. Porque é muito grande e é muito interessante. De fato, aqui nós temos cientificamente um guia na França, deve fazer uma visita de até 2 horas. Mas como eu sei que o assunto é muito interessante, tem muita coisa para ver, eu sempre fico 1 hora a mais, porque realmente é muito bacana o local. Agora, claro, depois de 2 horas em pé, você já fica meio assim, porque, de fato, a visita a gente tem que ser muito bem pensada. Mas como as pessoas que fazem esse tipo de visita são verdadeiramente apaixonadas pelo tema, então, realmente sabe aquela coisa, sopa no mel, como diz no Ceará, né? Mas é isso. Depois, claro, eu acho que todas as pessoas conhecem bem, é o Arco do Triunfo, né? Que logo depois da liberação de Paris, a gente tem, por exemplo, tem a escultura de Charles de Gaulle, né, descendo, que ele diz algo que é muito interessante. Eu acho que ele diz algo que reflete um pouco o pensamento do francês em si, enquanto civilização, não é nem como um indivíduo, mas enquanto civilização, é que ele diz: Paris é Paris quebrada, Paris ultrajada, Paris martirizada, mas, sobretudo, Paris liberada. Aí ele continua e tem a frase escrita, né, lá: existe um pacto 20 vezes secular entre a grandeza da França e a liberdade do mundo. Eu acho isso fantástico, porque justamente essa coisa da liberdade, dessa busca da liberdade, e também dos direitos individuais, né? Eu acho que eles se bateram muito também por isso. Osimar, tem também uma estátua do De Gaulle ali perto de Grand Palais, né? Perto do Petit Palais e do Grand Palais, né? Ali... É essa que eu estou me referindo, que fica no Champs-Élysées, é essa que eu estou me referindo, que fica no Champs-Élysées, já na parte dos jardins, que fica justamente o Grand Palais fica por trás e o Petit Palais fica de frente, né? Vai ficar de frente, né? Também. Aí de frente a ele tem uma memória da Primeira Guerra, que é justamente como é que fala? O Georges Clemenceau. Tem o Georges Clemenceau, que é de frente, né? Também. E do outro lado tem Churchill. Churchill também, que a gente não se pode esquecer, que é justamente da Segunda Guerra. Eu acho que eles fizeram questão de ficar por lá, já que o Hitler entrou também por lá, eles quiseram dizer: vocês não, mas quem fica somos nós, né? É verdade. E falando de Hitler... É tão espetacular, né, Osimar? Paris é tão espetacular que, num primeiro momento, Hitler, quando entrou, dizem que quando ele viu a Torre Eiffel, né? Aí ele ficou assim que parado há algum tempo, né, para ver aquilo que era um símbolo da própria humanidade, né? Pois é. E aí, depois ele estava meio doido da cabeça, ele pediu para destruir Paris quando eles iam sair de Paris. Quando ele se viu perdido. Quando ele se viu perdido, queria que destruísse Paris, mas aí, no caso, quem não quis foi um general chamado Colditz, né? Ele se chamava Dietrich von Choltitz, né? Choltitz. E daí a gente pode falar também de outro lugar de memória, né? Que é justamente o Hotel Le Meurice, que é um dos mais antigos palácios de Paris, e onde von Choltitz estava, onde ele morava, e onde estava também digamos assim, toda a elite do nazismo em Paris estava nesse local, né? Tanto que o Le Meurice ele foi um dos primeiros a ser requisitados, né? Foi um dos primeiros locais a ser requisitados. Uma vez que eles estavam de frente para o Jardim de Tuileries, eles viam o Louvre, né? Logo assim do lado esquerdo, ele tinha uma visão geral da cidade, que a gente sabe que esse local é onde você tem uma visão assim de Paris. E de fato, o Meurice, quando a gente sobe no Meurice, eu tenho clientes que ficam muito lá, e no último andar, quando a gente tem uma visão de Paris de 360 graus. Pensando, hoje eu avaliando isso, eu acho que eles pensaram nisso, porque lá do Meurice, do Le Meurice, eles teriam essa visão de Paris de 360 graus. De fato, algo assim,
Fascinante, né? Algo fantástico, fantástico. E esse é uma das memórias, né? Ele, quando ele já estava nesse período, já que a gente sabe antes da liberação de Paris, ele mandou, né, essa ordem para realmente acabar com a cidade, principalmente as principais pontes, os monumentos. Aí tem várias versões, né, de que se diz de que a pessoa que ficava na parte do telégrafo, né, do telégrafo lá, que recebia as informações, não passou essas informações, porque justamente era um francófilo, e era mesmo. Esse rapaz, eu já li história sobre a vida dele, que fazia parte, que era francófilo, mas também tem essa versão de que Scholtitz foi um dos últimos a ter contato com Hitler, e ele identificou logo que ele estava completamente louco. Ele viu logo, não, ele está completamente louco, e ele pensou na família dele também, né? Porque logo depois ele foi levado para a Inglaterra, né? E foi julgado, tudo. Ele pensou um pouco nesse depois, né? É verdade que ele gostava de Paris, sem dúvida, mas assim, ele era menos, vamos dizer assim, ele era menos imponente do que o Göring, né? O Göring, que tomava todos os champanhe, estava sempre e ficou morando no Ritz, né? Ficou morando no Ritz. O Ritz não fechou durante esse período da ocupação de Paris durante a Segunda Guerra Mundial. Isso. Um outro filme que a gente pode indicar sobre esse assunto, sobre esse hotel, é Diplomacia. Diplomacia é um excelente filme para ver a resistência. O hotel, a vista. Que, aliás, né, Osimar, em princípio, ele se aliou ao cônsul embaixador da Suécia, se não me engano. Exatamente, exatamente. Na verdade, no caso, o Scholtitz, né, ele ouviu esse cônsul da Suécia, exatamente, ele ouviu muito o cônsul da Suécia, foi lá. Diz também que houve essa influência dele, que ele se chamava, como era, meu Deus, agora não me lembro bem o nome dele, mas Nord, eu acho que era uma coisa assim. Era Nord, esse curso da Suécia. Mas, assim, é muito interessante vocês falarem sobre essa questão de diplomacia, porque o Ritz, ele entra completamente bem nesse sentido. Porque vocês imaginam, esse hotel, ele não foi confiscado, ele não fechou, e isso foi também pelo conselho de Georges Mondel, né, que deu à esposa do César Ritz. Por quê? O César Ritz, tudo bem, ele morava na França há muito tempo, mas ele não era francês, ele era suíço. Então, quer dizer, a neutralidade. E o César Ritz realmente pensou em fechar o hotel. Ele até pensou em fechar o hotel, mas o Jorge Mondel falou, não faça isso, porque você nunca mais vai ver o seu hotel e você vai perder tudo que você tem. E, de fato, esse hotel digamos, toda a elite, uma parte dessa elite dos nazistas em Paris se hospedaram lá. Foi o caso do Göring, que ficou na suíte imperial. E as contas eram pagas a 90%. Vocês sabem disso, eles pagavam a 90% e 10% mandavam para Vichy, para Petain, para pagar os 10%. Eles pagavam 90% e os 10% mandavam para Vichy. E outra coisa, no momento que eles entravam no Ritz, eles não eram generais nem nada, eles mudavam de roupa de gala, e o Ritz manteve todo o ritual, sendo que no Ritz era conhecido, todo domingo era baile, né? Então era servido por César Escoffier, tudo isso para falar de que eles viveram uma vida muito boa nesse período, né? Nesse período lá, então, e inclusive grandes nomes, porque o Ritz tinha também os habitantes do Ritz e muitos americanos que não deixaram Paris, que permaneceram lá, grandes fortunas, tá? Que permaneceram no Ritz e outros. Ou seja, o hotel vai passar por toda essa Segunda Guerra, tudo super bem. Super bem, claro que depois na liberação de Paris só vai restar, eles tinham 450 empregados que vai permanecer, na liberação de Paris só vai ter 200, vamos assim, porque já vai diminuir um pouco. Isso. Mas é isso, lugares de... Sim. Outro filme, a gente está dando as dicas para o pessoal que nos pediram. Outro filme muito interessante para ver isso é a Batalha de Paris. Paris está em chamas? É assim, excelente também. Foi um filme da década de 60, muito interessante, né?
falando Esse é muito, muito bom também. Muito bem, que mostra também a prefeitura de polícia de Paris, né? Aquele grande edifício, né? Que fica na Ile de la Cité, em frente à Notre-Dame de Paris, né? Que é aquele grande edifício, porque na República, quando fala da República Francesa, por exemplo, aqui nós chamamos de prefeitura de polícia. Cada lugar tem o representante do Estado, por exemplo, tem o prefeito e tem o representante do Estado francês lá. E esse representante do Estado fica no que nós chamamos a prefeitura. O prefeito não é exatamente um cargo como a gente conhece no Brasil, de um administrador de um município. Não, ele é um representante do Estado naquele local. E por incrível que pareça, Paris, que é a capital, que o presidente está em Paris, tem a prefeitura de Paris, o prefeito de Paris, que é o representante do Estado em Paris, no próprio Paris. É muito interessante isso. E a prefeitura de polícia aconteceu justamente, esse filme vai falar muito da prefeitura de polícia. E Sozimar, inclusive, nos disseram que ainda há marcas de balas lá. Ainda há marcas de bala nas paredes. Um outro local também que é possível ver as marcas de bala, é interessante falar isso, porque quando eles fugiram do Meurice, né, justamente em 45, eles vão sair, né, e logo antes de chegar na Praça da Concórdia, na Praça de la Concórdia, tem um local que é muito conhecido, que é o Hotel de Saint-Florentin, né, que foi um hotel particular maravilhoso. Foi, inclusive, na época, era a residência dos Rothschild, uma das residências lá, que ainda está lá as marcas de bala que foram mantidas para se ver esse local. Fica exatamente na Rue de Saint-Florentin. Esse Hotel de Saint-Florentin, que é uma das residências das mais elegantes de Paris, para vocês terem ideia, hoje é o gabinete do presidente dos Estados Unidos em Paris. Quando o presidente vem dos Estados Unidos, fica nesse local, é o gabinete do presidente dos Estados Unidos, digamos. E é nesse local que tem ainda as marcas de bala, assim como também na École des Mines. Você já ouviu falar da Escola de Minas de Paris, que é uma super escola, a gente chama de Grande École aqui, fica no Boulevard Saint-Michel, até hoje está lá, porque foi justamente do período na liberação, está cravado de bala e tem uma placa falando exatamente tudo isso. Tem uma placa bem grande, a École des Mines. Fica perto do Jardim de Luxembourg, né? Do Jardim de Luxemburgo também, que fica lá esse local. Então, está tudo cravado de bala. E foi mantido, justamente, o governo mantém justamente para essa questão do direito de memória, né? Falando disso também, o próprio Palácio de Luxemburgo, né? Quem gostava muito do Palácio de Luxemburgo era o Goering. Exatamente. Porque lá era a sede da aviação deles, que era a Luftwaffe, né? Luftwaffe, né? Pois é. Então, o Palácio de Luxemburgo, que na verdade é a sede do Senado, né, francês, é um palácio do século XVII, do início do século XVII, que é belíssimo, né, dentro de um jardim espetacular, extraordinário, jardins de Luxemburgo, um dos maiores jardins de Paris. E lá, depois da Revolução, e mesmo na Revolução já vai ter o Senado, que vai se instalar lá. E eles, quando ocuparam Paris, né, eles vão ocupar o Palácio de Luxemburgo com a aviação alemã, a aviação do nazismo, né, a nazista, né, vamos dizer assim, essa aviação nazista alemã que vai ser ocupada lá. Ok. E aí, e Drancy? Fala aí um pouquinho para a gente, Drancy. Drancy, na verdade, fica na periferia de Paris, né? Fica ao nordeste de Paris, e Drancy sempre foi uma área próxima de indústrias, né? Porque as indústrias em Paris, elas foram todas instaladas a leste, mas por uma simples razão, porque o vento vem do oeste, então, quer dizer, as grandes residências da grande burguesia e da aristocracia que fica mais a oeste da cidade, não iria pegar nenhum tipo de fumaça, né? Então tudo vai ser instalado lá. Então, como essas indústrias são instaladas mais a leste, você imagina que daí já vai desenhar a geografia social da cidade, né? Então, todas essas indústrias lá vai precisar de uma mão de obra proletária, e eles vão fazer o quê? Eles vão construir residências
para baixa renda, vamos dizer assim, né? Que em Droncy, nessa região de Droncy, que vai acabar recebendo justamente esses judeus, essa Ráfala, e vai ser, a gente pode dizer, se eu não me engano, vai ser o primeiro campo, vamos dizer assim, vertical, né? Isso, primeiro vertical. campo vertical, né? Isso. Que vai, porque justamente tinha essas construções, né, à altura. Lembrando que na França, quem mora em lugar muito alto é baixa renda, tá? Aqui, torre. Aqui é o Aqui é contrário. o contrário, né? É justamente o contrário, né? Aqui, por exemplo, essas torres muito altas é o que o governo constrói para as pessoas de mais baixa renda e fica mais na periferia. Com raríssimas exceções, vocês vão ver algo em Paris, e mesmo assim, para vocês terem ideia, até essas torres de Droncy, grande parte já não existe mais, porque o governo mandou, como é que se diz, destruir para construir mais baixinho, justamente para aproximar as pessoas, para essas pessoas tenham Tem essa um coisa memorial, né? bem torre. Tem um memorial, que é um vagão, né? Sim, E tem o também memorial, que é o vagão que justamente era um museu. hangar, né? Um hangar, né? Era essa estação que saía de lá. Estação. E também, que justamente nós chamamos aqui do Quai aux Bestiaux. Quai aux Bestiaux, né? Que era justamente para lá. Quer dizer cais. Bestiaux, a gente sabe o que era? É quando eles levavam as boiadas que chegavam aqui na França, justamente os víveres, justamente para ser abatidos, para se vender. E vocês imaginam que essas pessoas vão entrar nesses trens, eram vagões, eles eram como o quê? Como rebanhos, como animais, sabe? Que saíam. Então, desse lugar, sem nenhuma justamente, condição foi uma de coisa assim, uma coisa terrível, justamente nessa área mais de Droncy, né? Que fica mais um pouco a nordeste de Paris. E tem o Memorial de la Shoah de Droncy também. Tá? Tem aqui, tem em Paris e tem em Droncy também, que não fica muito longe, né? Que é justamente do lado de Pontin, né? Que é essa área, que era uma área que sempre foi uma área mais assim, onde mais pobre, hoje já está com hoje já está com outro visual, porque realmente mudou muito, está muito bacana lá, o metro quadrado aumentou, inclusive, bastante para lá. Que justamente Bourget, né? Em Bourget, que hoje tem o aeroporto de Bourget, né? Que é justamente nessa área. E tem um memorial dentro do aeroporto de Bourget também. Isso, o memorial da Normandia, né? Exatamente. Em Bourget. E hoje Bourget é um dos mais antigos aeroportos, né, que ficava em Bourget, e hoje é para só voo executivo. Quer dizer que as pessoas vêm para Paris só em avião privado, descem em Bourget. Não vão para outro aeroporto, é Bourget hoje. As pessoas que vêm. Eu estou aqui bebendo das suas informações e imaginando o que é fazer os caminhos da Segunda Guerra Mundial com você. E já tenho até uma informação prioritária para dizer. A nossa proposta de viagem para a Normandia, a Tati Delec colocou, se eu não me engano, 3 dias, né? Aí em Paris, e com certeza nós estaremos com você. Com certeza, nós vamos visitar algum desses locais, que são locais maravilhosos, de uma memória fantástica, né? Uma memória fantástica. Tudo isso. Rosimar, e aí a gente falou dos aspectos tangíveis, né? Que é concreto, que são esses memoriais. E esses aspectos intangíveis, a emoção da população, o sentimento, o imaginário sobre a Segunda Guerra. O que é que você isso é muito interessante. Como, Gorete? Desculpa, é porque a Tati Delec colocou aí que você vai ser o nosso guia em Paris e na Normandia. Obrigado. Mas, assim, isso é muito interessante o que vocês falaram, porque, assim, vir aqui e ver, né, é algo, assim, tangível, mas, assim, quem mora, que tem esse contato, realmente é a coisa que é mais intangível, que fica mais nesse sentimento. É muito interessante de que a gente percebe de que essa memória é muito presente. É muito presente nos franceses. Você vai ver sempre, por exemplo, eu acho que eu não tive um professor na faculdade que não teve família na guerra. Tá? Também, por exemplo, eu tenho aqui, a maioria dos meus médicos são judeus, né? Então a família, é interessante de que alguns têm digamos, meu clínico geral, a esposa dele
ela tem um pouco assim de ressalva com o leste. Quando fala em países do leste, Polônia, não sei o quê, ela vai assim. Mas assim, isso não quer dizer que, por exemplo, hoje eles não, eles mais do que entender, é uma coisa muito de dentro de que é a paz. E é o mais interessante de tudo que essas pessoas, principalmente entre os judeus que eu conheço, é uma coisa que digamos assim, nem é uma coisa mais do que perdoado. Pelo menos é o que eu sinto, tá? É assim, em relação aos franceses, de uma maneira geral, digamos assim, eles também é uma coisa que já passa para frente, por exemplo, em relação aos alemães, os franceses compreendem perfeitamente de que não se pode, digamos assim, conviver em harmonia, se a gente tiver um projeto de paz, se não se compreender. Isso é um pensamento de muito tempo. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, no século XVII já, o Abbé Pierre já falava sobre isso, que vai entrar dentro do iluminismo. Com quem? Com Jean-Jacques Rousseau, que vai falar já sobre isso. Mas é muito interessante de que já no século XVIII é uma ideia muito já comentada na Europa. Inclusive, o próprio Victor Hugo, porque em 1870, com a Guerra Franco-Prussiana, Victor Hugo ele vai realmente pronar, porque, não sei se vocês sabem, mas eu estou falando de Victor Hugo aqui, todo mundo pensa que ele só era escritor, né? Que ele escreveu, Não, ele era deputado, né? Ele estava na Assembleia Nacional. Então, ele era um homem de Estado, era um europeu, detestava Napoleão III. Então, quando se perde a Guerra de 1870, ele que estava, digamos, em exílio, ele volta para cá. Então, a partir daí, digamos assim, a ideia é justamente formar o quê? Os Estados Unidos da Europa. Os Estados Unidos da Europa. E aí, eu até gostaria de falar uma coisa bem rapidinho, porque quando fala dele, e eu sempre leio uma coisa dele, eu encontrei nas minhas anotações, é bem rapidinho, um discurso que Victor Hugo faz na Assembleia Nacional em março de 1871. É bem rapidinho. Ele vai dizer, e escutaremos a França gritar, é a minha vez, Alemanha, eu estou aqui, eu sou a sua inimiga? Não, eu sou a sua irmã. Eu te tomo tudo e te devolvo de novo a uma condição, que nós sejamos fraternos, um só povo, uma só família, uma só república. Eu vou demolir minhas fortalezas, minha vingança é a fraternidade. Sem fronteiras, o reino é de todos. Sejamos a mesma república, sejamos os Estados Unidos da Europa, sejamos a Federação Continental, sejamos a liberdade europeia, sejamos a paz universal, sejamos a paz universal. Ele vai dizer, aí vai colocar Victor Hugo, 1º de março de 1871, o discurso dele na Assembleia Nacional. Então, vocês observem que essa ideia já é antiga. Até vem a Primeira Guerra, que é a coisa terrível, né, que vai justamente o Tratado de Versailles vai fazer com que surja essa Segunda Guerra. E em 1951, né, portanto, 6 anos depois de se concluir a Segunda Guerra Mundial, o que é que vai fazer? A França e a Alemanha vão se reunir e assinar um projeto de paz para a Europa. 1951. Como? Eles vão trabalhar, vão produzir e vender em conjunto o quê? O carvão e o aço. Esse é o primeiro, tá? Por quê? Porque a gente sabe, sem esses 2 países, que são os motores da Europa, não adianta. Todos podem sair. Mas a França e a Alemanha é o que fazem a Europa, obviamente. Você tem que ter também tudo, porque a ideia é a União Europeia. Mas esses 2, eles têm que se compreender.
E o mais interessante é que eu escutava isso de um professor meu que tem 70 anos, tá? Ele disse para mim, Osmar, nós aqui, ele me chama de José, né? José Osmar me chama de José. José, a gente aqui, nós, os franceses e os alemães, a gente já brigou tanto, já guerreou tanto que o nosso sangue é um só. É muito interessante, e isso vocês podem ter certeza que é um sentimento muito grande. Lembrando que, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi estimulado os intercâmbios entre esses dois países. É muito comum os alemães falarem francês e os franceses falarem alemão. Por exemplo, esses meus professores todos falam alemão, tá? Justamente porque a língua, gente, ela quebra muita coisa. Você aprende muito sobre a cultura do outro, né? Quando você vai falar, você entra muito na cultura do outro. Então, por exemplo, o programa Erasmus na Europa, você já ouviu falar desse programa Erasmus? Surgiu justamente por isso, tá? Para integração. E o mais interessante é que o programa Erasmus surgiu isso e teve vários casais binacionais, francês e alemão, alemão, francês e vice-versa, com vários outros países, tá? Esse programa Erasmus que vai ser impulsionado, obviamente, em 1948 vai ter o Congresso de Haia, né, que vai surgir o Conselho da Europa, que vem a ser o quê? Que vem a ser o primeiro dos órgãos que vai começar a ver o que nós vamos chamar de Comunidade Europeia e depois União Europeia, onde a sede, uma dessas sedes, é numa cidade que é justamente o símbolo disso, que é Estrasburgo, né? Eu estou falando tudo isso porque justamente o Conselho da Europa é lá e fica lá, e é nessa fronteira. O Reno está do lado, né? O Reno é para todos, ou seja, não havia essa coisa da fronteira, que já Victor Hugo já dizia. Então, Osmar, nós vamos caminhando aqui para o nosso final, infelizmente, sem o tempo, né? Foi fantástico. Eu quero só a nossa conversa de ontem, que a gente lembrou, né? Quando nós fomos a Estrasburgo, eu e a Leta, né? Então, nós presenciamos isso, nós presenciamos uma cidade com um perfil parisiense, assim, mas, ao mesmo tempo, com construções em enxaimel. Exato. Né? Exato. Interessante que onde nós ficamos hospedados, um apartamento, esse apartamento era propriedade de uma francesa que casou com um alemão. Para vocês verem a realidade. Da união, vamos dizer assim, não vamos dizer da mistura, mas da união, né? Porque ali falavam tanto alemão como francês. Exato, e se fala tanto alemão como francês. Mas, por exemplo, aqui é muito comum jovens já estudarem alemão cedo e os alemães virem para cá e os franceses irem para lá. Isso é muito, mas assim, realmente muito, muito comum mesmo. E a gente pode dizer que, no caso, a gente está falando dos memoriais de Paris, mas a gente acaba entrando nessa coisa da União Europeia, porque é isso que vai acontecer, né? E Estrasburgo é esse símbolo, essa síntese, já era essa síntese, onde você vê toda dentro daquele padrão que é enxaimel, que justamente a Europa... Paris, vocês têm que compreender que na Idade Média era muito daquela forma, tá? É porque mudou, tá? Mas era muito. Paris medieval tem muito daquele tipo lá, que a gente pensa, todo mundo é associado justamente só à Alemanha. Não, a Europa do Norte, não. Vocês têm que entender que Londres, na Idade Média, também era daquela forma, tá? Mas isso vai mudar, né, justamente passado o tempo. E quando... no caso Estrasburgo, também entra nessa parte mais, vai entrar sob a influência francesa, vocês vão encontrar as construções em pedra, né, que são tipicamente francesas do século XVIII, né, então é uma cidade que eu acho maravilhosa, porque é essa síntese, a gente pode dizer uma síntese da Europa, europeia, né, que tem essa coisa alemã, né, que também na cerveja, na comida, né, vocês devem ter provado muito lá também. Bom, então, continuando, só lembrando, né, Estrasburgo foi da França e da Alemanha por 4 vezes, né? Isso. Sempre aquela coisa, se anexando ou deixando, porque, na verdade, a Estrasburgo era um local independente que, ora, fazia parte do Sacro Império Romano Germânico, ora, estava nas mãos dos franceses. Com a formação alemã, não, aí eles vão ter essa coisa de ligar, mas a própria Alsácia, né, que é esse território, a Alsácia e a Lorena, vão se identificar profundamente com os valores franceses, né? Então isso vai gerar um conflito, né, na época.
Bom, então, esse pessoal, conflito. agora é para ver o Osmar, para quem está nos assistindo. Vocês viram que a gente acabou não falando da Normandia, acabou não falando da Alsácia-Lorena, né? Que são Sim. extremamente importantes para a Segunda Guerra Mundial. Mas só que a gente chegou à conclusão, né, Elzimar, que não daria para fazer isso Exato. na live, como vocês perceberam. Né? É Então, impossível, né? mais para frente, a gente vai voltar com o Osimar para falar sobre Alsácia-Lorena, sobre Sim. toda a linha Maginot, né? Isso que é muito importante também. Osimar, porque a gente vai lhe aperrear, como diz aqui no Ceará, né? Pode aperrear. A gente tem daqui um tempo e a gente embarca, porque é muito gostoso falar dessas coisas, e memória. A memória é muito importante, porque nós não podemos repetir, né? Nós não podemos repetir. Né? Isso. Então, pessoal, no próximo sábado, dia 12, nós vamos estar com a Martina, que é guia na República Tcheca. De todos esses guias da nossa série, ela é a única que não é brasileira, tá certo? Mas fala tão bem, ou melhor que muito brasileiro. Ela não é brasileira, mas é casada com um brasileiro cearense, um pesquisador aqui do Ceará. E ela já andou pelo Ceará todo, é muito aventureira. Eu disse, menina, tu conhece mais o Ceará do que eu, disse para ela. Eu viajei muito, eu trabalhava na área ambiental. Aí, nós acabamos por deixar, nem informar que a Martina não era brasileira, porque ela é tão brasileira que nós resolvemos colocá-la no meio de todo mundo. Tem até sotaque cearense, hein? Desculpa. Ela fala, inclusive, ela brincando, às vezes, ela num post do nosso grupo, ela bota assim, ei, macho. Mais cearense do que isso. Mais cearense do que isso é impressionante. Muito obrigada, é maravilhoso ouvir você. Olha, podia ser mais horas, pode ter certeza. Gente, eu que agradeço poder ter contribuído um pouquinho, porque é um projeto maravilhoso, a gente sabe o quanto é importante isso, e levar essa coisa também para os brasileiros, né, para o português, porque a gente sabe que não tem tantas publicações assim, nós sabemos disso, né? Tem algumas, mas a gente sabe que em francês, em alemão, em inglês, tem muito mais, né? Muito mais falando sobre esse assunto que é tão importante. Tá bom. Obrigada. Osimar, valeu. Muito obrigado. Gravar para quem quiser rever depois, ou quem não viu, ver. Muito obrigado. Né? As pessoas, tenho certeza, ficaram ainda mais apaixonadas por Paris. Valeu, pessoal. Gente, tudo de bom. Muito obrigado a todos que participaram. Infelizmente, a gente nem pôde abrir, né, para a pergunta, porque era muito assunto mesmo. Mas tudo de bom, gente. Muito obrigado. Para você também. Valeu, Osimar. Um abraço. Tchau, tchau.